Olá, prof. Vamos então à nossa segunda aula sobre o documento orientador do território municipal. Essa é uma orientação que eu tenho dado para todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas, para todos os professores. O processo de implementação da BNCC, dos referenciais curriculares estaduais e dos documentos norteadores do território, eles não estão suspensos por conta da pandemia. O que eu tenho observado na prática, e eu preciso compartilhar isso com vocês para que não aconteça a mesma coisa na rede municipal, é um retrocesso na tentativa de enviar as tarefas para os alunos, ignorando a reformulação dos planos de estudos e os documentos que são referenciais para a nossa organização curricular e para o nosso planejamento. Por isso tem um tópico só sobre o documento norteador do território. Porque no final do ano passado e no início desse ano, antes da pandemia, nós já estávamos vivendo o processo de organização da escola a partir do documento. E isso vai conectar com a aula anterior sobre a qual eu falei sobre o planejamento, certo? O planejamento que tem que ser feito, ele tem que ser feito com base nos planos de estudos, que foram reformulados de acordo com o documento norteador do território. Então, nós não podemos achar que porque estamos trabalhando na modalidade à distância, que os documentos eles deixam de ser a referência. Na prática, o que tem acontecido, quando eu falo em retrocesso, o que significa? Deleta todo o processo que estávamos vivendo de implementação, né, das orientações curriculares e envia uma série de atividades para os meus alunos de folhinhas prontas que eu pego no Google e o negócio é ocupar eles. Não. Esses documentos, eles não deixam de existir e o fato de nós estarmos vivendo essa pandemia não anula a necessidade de que continuemos trabalhando de acordo com os documentos curriculares que orientam a nossa prática, tá? Então, o processo de implementação, ele segue. O que a gente precisa fazer nesse momento? Estabelecer prioridades. Ah, Tamara, eu não posso pegar tudo que eu tinha colocado no meu plano de estudos e dar conta agora no segundo trimestre, né? Que a gente já vai iniciar o segundo trimestre aí nesse mês. Claro que não. Não vai dar para pegar exatamente tudo que a gente tinha planejado e jogar para o digital. O ritmo é outro, o tempo é outro. Não é tal e qual faríamos se estivéssemos num cenário normal. Não estamos num cenário atípico, mas a gente precisa continuar olhando para o documento e olhar para os planos de estudos que foram reformulados e para tudo aquilo que está norteando a nossa prática pedagógica, para elencar quais são as prioridades, ou seja, eu preciso olhar para quem já está com os planos de estudos reformulados de acordo com o documento norteador do território, olhar para os planos de estudos e conseguir visualizar aquilo que eu considero essencial para esse momento. E essencial, gente, não é a necessidade dos alunos, é essencial pensando no nosso trabalho. O que depois vai me dar mais trabalho caso o aluno não tenha desenvolvido em termos de habilidades? Isso é o que a gente tem que pensar. Essas habilidades eu não consigo desenvolver na modalidade à distância. Ok, essas são impossíveis, precisa de uma presença física. Bom, então nós vamos deslocar neste momento isso para um outro, para quando estivermos com os nossos alunos. Fica claro isso? É muito importante que a gente olhe para os planos de estudos que já foram reformulados ou para o documento norteador do território e que vocês consigam visualizar o que é essencial e o que é possível. O que nós vamos conseguir trabalhar com os nossos alunos na modalidade à distância, nesse cenário que estamos vivendo, e que vai me ajudar na questão da defasagem que eles voltam para a escola depois, porque nós vamos ter que dar conta disso. Então, tudo aquilo que nós pudermos garantir o desenvolvimento à distância, vamos colocar foco nisso para que quando eles retornem, a gente não tenha que voltar tanto, retroceder tanto e consiga avançar de um determinado ponto. Então, nós precisamos ter clareza de qual é esse ponto. E para isso, nós vamos usar os documentos que nós temos norteando a nossa prática pedagógica
em termos de habilidades e objetos do conhecimento que precisam ser trabalhados. É muito importante que o documento esteja presente, que tu tenhas clareza, né, de quais são as habilidades que estão previstas para o ano ou os anos em que tu lecionas, e eleger aquilo que é prioridade para esse momento de distanciamento que vai te ajudar na continuidade do trabalho pós-pandemia, quando pudermos estarmos juntos com eles novamente. Certo? Vamos adiante?